Es impactante lo que está aconteciendo en el Monumental. Libertadores é para quem sabe lidar com pressão. O cenário era lindo e, ao mesmo tempo, assustador. Fogo, fumaça, criaturas estranhas. Parecia filme de terror. 10 minutos de fogos de artifício e sinalizadores antes do jogo começar. A intenção da torcida argentina era intimidar os jogadores do Atlético. Não funcionou. É uma pressão, típico jogo de Libertadores, mas soubemos nos portar, sabíamos, né, do início do jogo que seria um jogo, uma pressão muito grande. Se o canto nas arquibancadas ficava mais forte, o Daverson entrava no clima e batia palmas também. Quando foi substituído no segundo tempo, ele tirou do short um protetor auricular e colocou nas orelhas. Mostrou a língua para os torcedores do River Plate e fez um gesto de macaco em referência a atos racistas cometidos em jogos contra brasileiros. Herói no primeiro duelo com 2 gols e uma assistência, ontem o Deivinho teve essa chance, mas foi parado pelo Armani. O goleiro argentino também apareceu nesse chute do Rubens e contou com a sorte na jogada mais perigosa do Galo. O chute do Scarpa foi no travessão. O Daverson pegou o rebote e o Armani defendeu de novo. Do outro lado, o Everson foi incomodado por um raio laser no rosto e pelas tentativas de ataque do River Plate. O goleiro do Atlético mostrou sangue frio e fez defesas importantes. A mais difícil foi essa, cara a cara com o Echeverri. O Galo até podia perder por 2 gols de diferença, mas nada passou pelo Everson. Nos minutos finais, os jogadores no banco de reservas já comemoravam a classificação. O Daverson foi para cima do técnico Gabriel Milito, que levou um banho. Um 0-0 com sabor de vitória. A atuação segura aqui na Argentina será um capítulo especial da trajetória do Atlético nessa Libertadores. O Galo chega à final em busca do tão sonhado bicampeonato. O título que falta para o maior ídolo do clube na atualidade. Quando o jogo acabou, o Hulk caiu de joelhos no gramado. Ajoelhei para agradecer a Deus, né? E estava bem exausto mesmo. Hoje foi puxado, estava muito quente, não parecia, mas estava muito quente. Particularmente eu saí bastante exausto ali, faltando 15 minutos. Tá dando um pouquinho de tontura, né? Desidratado bastante, mas já procurei reidratar agora. E a gratidão, velho. Gratidão a Deus, porque a gente soube sofrer. E a gente sabe que não há vitória sem sofrimento. O Galo mostrou que está preparado para as adversidades. Os argentinos do River fizeram de tudo para estragar a festa atleticana. Jogaram bombas e um monte de objetos no campo, mas esse time não se abala com pressão. A festa foi brasileira. Alô, alô, muito boa tarde. O Globo Esporte está no ar e é daquele jeito. E atleticano, pode limpar o seu calendário, porque daqui a um mês, dia 30 de novembro, tem a final da Libertadores com o Galo em campo, de novo, no Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate. E eu tenho muita coisa para te contar. Quer dizer, na verdade, nós temos muita coisa para te contar, porque Henrique Fernandes, ele que não sente a pressão de uma semifinal nem de final de Libertadores. E é isso aí, Tudo final certo, de time que sabe jogar o jogo, time maduro. Grande classificação. Aqui, classificação que a gente pode colocar também na conta na defesa do Atlético, né? De um planejamento para não deixar o River jogar por dentro, né? Nós vamos mostrar um dos lances em que o Atlético defendeu bem, ó. Esse lance até o River vai ter uma chance muito clara, ó. Mas o Galo sempre ocupando bem a faixa central do campo. Olha quantos jogadores o Galo tinha, ó. 6 protegendo os 2 volantes
mais a linha de defesa, protegendo essa área, intermediária central. Teve muito cruzamento porque o Galo induziu a isso. Agora um detalhe pro Batalha nesse lance, ó. Ele tá de olho na bola, olhando pro Borja. O Borja vai dar de primeira pro Colídio. E olha o tempo de reação, a velocidade dele para fazer a cobertura. Foram vários lances em que o Atlético se mostrou muito concentrado. Essa, pra mim, foi a grande chance do River no jogo, tá? Porque se o Batalha não toca, o Colídio ia sair na cara do gol. E quando passava pela defesa, tinha o Everson. Aí tinha o cara, né? O Everson que cresce nesse tipo de situação, né? Um jogador muito decisivo, muito frio, o jogo de pressão com o River... Eleito melhor em campo. O tempo todo rondando a área, né? Fazendo cruzamentos. E o Everson com muita serenidade, tomou um cartão amarelo até cedo no jogo. E rigoroso, acho que o árbitro não tinha que ter dado amarelo. Mas soube levar muito bem o jogo, o goleiro do Atlético, fez um ótimo segundo tempo, 0-0 para dar moral a essa defesa para a final. Vamos ouvir o craque agora? Hulk, ele falou sobre o que espera da final. Estamos a um passo de conseguir realizar esse sonho, né, e conquistar esse objetivo. Depende de nós, claro, mas temos um adversário pela frente e que seja uma final linda e que vença quem for merecedor. É isso, só que tem final de Copa do Brasil, hein? Repara aí, esse de colete verde é o Gandula do Estádio Monumental de Nunes. É só o Everson virar as costas que ele vai lá danado e pega as garrafinhas do goleiro do Galo. A cena se repetiu algumas vezes no segundo tempo. Cara, eu acho que... Vocês viram isso daí? Até que o goleiro percebeu que estava sendo boicotado. O pessoal tá achando até que eu tava de sacanagem com eles. Toda hora eu pedia água, eu olhava e tinha 3 águas. Quando eu olhava, depois de 1 minuto, não tinha mais água. Toda hora ele pedia pro banco de reservas do Galo mais água. Deixava ela guardadinha ali no canto do gol e, puf, subia. A turma do Galo substituiu a garrafinha de plástico descartável por uma oficial do Atlético. E se acredita que o Gandula foi lá e pegou de novo? Pra tentar estabilizar, mas a gente tava bem focado, bem concentrado no jogo. Não foi fácil a vida do Everson contra o River, que além de tudo, ainda teve que conter a pressão do time argentino. Você imagina que fazer esse tanto de defesa deve dar uma sede danada, né? E olha que não foi só com a água que tentaram desestabilizar o goleiro do Galo, não. Ainda no início do jogo, a câmera de dentro do gol pegou o atacante Borja, tirando o terço do Everson do lugar. Nessa hora, ele até conseguiu pegar de volta, mas depois o Rosário sumiu. Fizemos uma força-tarefa ali pra procurar, né? Então encontramos um pedacinho. Com certeza é o pedaço mais importante do terço, então vai poder me acompanhar para essa final aí. E, infelizmente, é raro falar de competição sul-americana e não falar das coisas horríveis que acontecem fora do campo. O Atlético enfrentou problemas de segurança para chegar ao estádio. O ônibus com a delegação chegou a ser parado pela polícia e, por conta disso, o jogo começou 15 minutos atrasado. Antes do jogo, um ônibus que levava torcedores do Atlético para o estádio foi alvo de pedradas. Por sorte, ninguém se feriu. Mais cenas lamentáveis que se repetem pelo continente. Torcedores argentinos fizeram gestos racistas para atleticanos a caminho do jogo. E também lá nas arquibancadas do Monumental. Fala, Thiago, um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes, não só ontem, né? O Everson, um grande goleiro, tá na história do Atlético, grandes conquistas e tá aí perto de mais 2 enormes conquistas, vai jogar mais 2 finais e essas finais tem muito de Everson. E o jogo de ontem tem muito de Everson, uma atuação absolutamente segura, quando acionado, apareceu mais uma vez. Aliás, foi uma atuação muito segura do sistema defensivo do Galo, né? Muito eficiente. O Batalha com números assustadores defensivos e positivamente dizendo, né? 20 cortes. O River cruzou quase 70 bolas na área do Atlético e o zagueiro Batalha, para mim o melhor zagueiro do Atlético, uma grande sacada do treinador, tirou o Batalha da volância, colocou como zagueiro e assim ele pôde aproveitar Batalha, Otávio, hoje aproveita Fausto Vera também, que foi outra grande sacada do Milito. Aliás, a janela do Atlético no meio do ano, 100% de aproveitamento. Impressionante, né? 4 são titulares hoje, Lianco, Alonso, Fausto Vera e Daverson, todos eles entregando muito. E foi um jogo muito seguro do Galo. Aliás, o Galo foi ficando um time seguro, né, Thiago? Você falou aí do Galo que foi se tornando copeiro, cascudo. O Atlético hoje é um time extremamente cascudo, sabe jogar o jogo, sabe entender os pontos positivos do adversário, sabe entender também as fragilidades do adversário. E ontem, por muito pouco, não venceu um jogo no Monumental. A pressão, o volume ofensivo do River foi muito grande, mas as melhores oportunidades do jogo foram do Atlético no primeiro tempo com o Daverson, na segunda etapa com o Scarpa e o Daverson.
no rebote. Então foi um jogo muito consistente. E Thiago, é claro que as conquistas da Copa do Brasil ou da Libertadores, ou quem sabe das duas, elas vão chancelar o trabalho da temporada. E eu não falo o trabalho dos atletas só, eu falo o trabalho do treinador e falo também o trabalho da gestão, da diretoria do Atlético. Mas o trabalho já está aí. O trabalho já está entregue, com muita competência. O Atlético é finalista de duas das principais competições do continente, da principal do continente, de uma das principais competições do Brasil, já é pentacampeão estadual. É claro que o título chancela, ele coroa o trabalho, mas só um ganha, né? Então o trabalho já está aí, o reconhecimento já está aí, uma grande temporada do Atlético em 2024 e tomara, só ganha um, e tomara que o Atlético seja esse vencedor nessas duas finais que vem pela frente. O Nath Fiuza, também comentarista do Rádio Esportes. Agora o Flamengo e, ao que tudo indica, o Botafogo. Daqui a pouquinho o Wellington Campos vai falar. O bicho tá pegando lá em Montevidéu com o Botafogo. Troca de estádio, vai ter torcida, não vai ter torcida. Tá uma loucura pro Botafogo lá em Montevidéu, mas a vantagem é muito grande. O Galo pode ter 2 cariocas na sequência de finais. Primeiro o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo, ao que tudo indica, no dia 30 lá na Argentina, né? Novamente lá em Buenos Aires. Mas do jogo de ontem, Nath, a sua impressão de um time muito aguerrido, eu dizia ainda há pouco, né? Quase que o Atlético ganha o jogo, Scarpa mandou uma bola na trave e o Galo foi crescendo na competição e se tornou um time muito cascudo. Quais os fatores que contribuíram para isso, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, a você, ao Edu, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Você falava aí da possibilidade do Atlético ter também na Libertadores uma final contra a Carioca, e o Atlético veio muito bem, obrigado, num retrospecto recente de mata-mata contra times do Rio de Janeiro, né? Passou pelo Vasco da Copa do Brasil, passou pelo Fluminense na Copa Libertadores. Tomara que isso se mantenha para que o Atlético conquiste esses 2 títulos, para, como dizia o Edu, chancelar uma temporada de um Atlético que cresceu no momento certo. O Atlético que se reinventou no ano de 2024, criando esse aspecto copeiro, criando essa casca para disputar esses jogos de mata-mata, muito em função da experiência, do perfil dos seus atletas. O Atlético tem jogadores, né, muito acostumados a jogos grandes, a momentos decisivos, mas também pela sua característica do treinador, né? O Gabriel Milito, que é um treinador que gosta de um futebol ofensivo, que gosta de um Atlético aguerrido, de um Atlético para frente. E isso nas competições de mata-mata vale muito. E o Atlético aos pouquinhos foi aprendendo também a ser uma equipe mais consistente defensivamente. E eu acho que isso é importante ser destacado. O Atlético passou pelo River Plate não só porque era mais qualificado que o adversário, e eu acho que isso ficou muito evidente na somatória dos 180 minutos, assim como o futebol brasileiro vem sendo muito superior aos seus adversários num cenário sul-americano, tanto que mais uma vez teremos uma final brasileira muito provavelmente. Mas não foi só porque o Atlético tem mais qualidade, é porque o Atlético impôs a sua qualidade e o Atlético foi melhor nos 2 jogos e foi melhor nas 2 fases do jogo, atacando e defendendo. Se o ataque foi o ponto mais forte do primeiro jogo na Arena MRV, com muita eficiência dos atacantes marcando os 3 gols, a defesa foi o ponto forte do jogo da volta, quando o Atlético sabia que seria impossível não ser agredido dentro do Monumental de Nunes, com aquele clima todo que foi criado, mas que era um time que tinha qualidade, que tinha experiência suficiente para passar por esse fogo e chegar à grande final como aconteceu. Então acho que o perfil do Milito, a característica, a forma como ele gosta de jogar, somado a essa experiência dos atletas, jogadores muito vencedores, jogadores acostumados a esse clima de decisão, a esses jogos grandes, tudo isso ajuda. E aí, ao decorrer das competições, em especial Libertadores, vão aparecendo protagonistas, né? O Daverson foi dispensado no Cuiabá, finalista da Libertadores. O Edu falava dos reforços, o Daverson passa a ser titular quando o Bernard machuca. E o Bernard tinha muito mais cartaz, óbvio, que o Daverson para ser titular. Aí entra a sacada do Milito, a coragem que ele teve de colocar mais um atacante em campo contra o Fluminense e de manter esse esquema para a sequência da Libertadores. Todos esses fatores somados levam o Galo à final da Libertadores e com possibilidade de ser campeão, Thiago.